Hoje vamos falar de fábrica de talentos. Revelar jogadores. Pode ser importante financeiramente falando, mas principalmente também para o retorno desportivo, né? Se fosse revelar personagens para o jornalismo esportivo, o 10 desse programa seria o Esporte Interativo / TNT Esporte. Eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Um grande celeiro de craques. Correto. Uma grande fábrica de jornalistas esportivos. Mas o tema aqui hoje é melhor base do futebol brasileiro. Então a gente selecionou alguns times que têm destaque nessa seara. E claro que a gente vai colocar o recorte somente do século XXI, né, para não ir muito lá atrás e tentar facilitar também aqui a nossa vida. O que pode soar injusto para alguns times, né, que lá no passado revelaram tantos craques, mas que talvez não estejam vivendo os seus melhores dias. Bem, veremos. Roda a vinheta aí, de 0 a 10, melhor base do Brasil. Bora. Tá aí, meus queridos. Quer dar aquela famosa passada pelos... Rolada? Roladinha pra baixo? Não quis usar esse termo. Calma, você não está no de sola. Rolando pra baixo, a gente vai até o Vitória. Perfeito. Tá? Já começamos bem essa lista aí na presença do América Mineiro. Tá correto. Tá correto? O Coelhão? O que você tem pra dizer do Coelhão aí? Pô, meu amigo, nós estamos falando de Fred, o Dom Fredon, ok? Nós estamos falando... Que marca aquele gol histórico ainda na Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa do América Mineiro. Nós estamos falando de Gilberto Silva, ok? The Invisible Wall. Depois ele vai pro Atlético Mineiro, mas começa no América Mineiro. Estamos falando do lateral direito Danilo, agora zagueiro no Flamengo, né? Que foi campeão com o Santos, mais base do América Mineiro. E estamos falando do Pombo, Richarlison, gol em Copa do Mundo. Cara, estamos falando de 4 nomes bem bons, né? Acho que são revelações de... Esses 4 em específico, nós estamos falando de o Fred, 9 do Brasil numa Copa do Mundo, campeão de Copa das Confederações, fazendo gol na Espanha. Gilberto Silva, campeão do mundo com a seleção brasileira, em 2002, carreira irretocável no Arsenal e carreira gigantesca na Europa. Richarlison, 9 da seleção em uma Copa do Mundo, tem gol em Copa também, né? 3 gols, né? Em Copa do Mundo, na última. E estamos falando do Danilo, multicampeão também. A carreira do Danilo é dos mais variados títulos aí, né? Então, cara, eu acho uma canteira, uma categoria de base que revelou bastante o América Mineiro. E aí, velho, se a fábrica de talentos do ainda Coelho. tem Vitor Roque, né? Dá pra colocar o Vitor Roque nisso aí. Que o Vitor Roque tem tantos times, né? A base, o começo dele é no América e ele vai pro Cruzeiro, acho que com 15 anos, ou seja, ainda é idade de base, mas ele também é base do América Mineiro, né? Sim. Mais um. São nomes importantes, nomes, digamos, nomes... constante de seleção brasileira, né? Todos aí que o Vitor Roque ainda não, mas os 4 que o Wallace falou aí, base constante de seleção brasileira, né? Então é importante, né? Mas eu acho que vem clube com mais... Também o que a gente vai levar em consideração aqui? O sucesso dos jogadores depois? Eu acho que sim. Ou o aproveitamento desses jogadores no time de cima? Eu acho que pode ser também a quantidade de jogadores que são relevantes, seja aqui no Brasil ou até para o futebol mundial. Eu acho que tem que ser uma soma entre quantidade e tamanho desse jogador. Tem que ser uma... Tipo assim, um cara que foi bola de ouro tem um peso muito grande, mas se foi só ele, aí não... Aí eu acho que quem revelou mais, vale mais, entendeu? Mas eu acho que o América Mineiro, ainda mais... Eu acho que tem que ser um somatório das coisas, né? Porque aí, às vezes, é um cara que deslanchou, mas aí a base em si não revela mais ninguém. Né? Mas, e tem também aquilo da gente, né? O quanto essa base prepara e abastece o time de cima, né? Também. Por exemplo, hoje a base do Palmeiras ela é boa porque ela revela jogador vendido muito caro e jogador que pode ter um destaque lá fora. Mas também é muito boa porque ela abastece o time de cima, né? Então, historicamente, o Santos aproveita demais os jogadores do seu time. Mas eu acho legal o América Mineiro. Eu botaria talvez numa 5
5, 6. Porque são 4 caras, não é tanto assim, né? Que a gente vai falar, vai ter time aqui que tem 10, 12. Mas eu acho... Botaria numa 6, o América Mineiro. Eu acho que vai ficar muito, mas beleza. Eu acho que fica alto também. Pô, mas gente, Gilberto Silva, Fred, Danilo. Pô, eu acho muito grande. Gilberto Silva foi um cara histórico, pô. Fred também, jogador histórico. Não, são caras grandes, eu entendo. Mas qual é a frequência disso pro América Mineiro, entendeu? Não, mas aqui a gente tá falando de um cara lá no início do século, Gilberto Silva. A gente tá falando de um que veio depois, ali 2006. O Gilberto Silva, na verdade, é antes até, né? É do século passado ainda. Gilberto Silva... Mas beleza, mas vale o... Eu não sei quando foi exatamente a estreia dele. Mas acho que foi início do século. Tanto que ele joga a Copa do Mundo de 2002 e muita gente nem sabia direito quem era ainda, né? Mas aí o período dele de base do América Mineiro vai pegar nos 90. Vai pegar. Não sei se seria suficiente pra retirar o Gilberto Silva dessa conta, não. Aí você tem Fred, recentemente Richarlison. Bom, beleza, se vocês quiserem baixar a nota, beleza. Mas eu acho que o América Mineiro revelar esses 4 caras, eu acho algo bem relevante, cara. Quer deixar na 5 aí pra gente ver, mas acho que vai acabar caindo aí. O próximo é o Clube Atlético Mineiro. Galo forte, vingador e a base do nosso galão. Cara, nesse século você tem, acho que o maior expoente talvez seja o Bremer, né? Você tem o Emerson Royal, era Galo também, se não me engano. É verdade. Emerson Royal. Você tem Bernard, que foi extremamente importante para o título Alegria nas pernas. Da Liberta de 2013. Marcos Rocha, Gemerson, Savinho. Eu acho que não tem nenhum que virou topo de linha, né? Tem nenhum gigantesco na Europa, mas tem um... O Bremer tá muito bem, né? Pode virar esse cara ainda. Teve a questão da lesão no joelho que impactou. O Bernard conseguiu algum destaque em Premier League, né? Foi vendido pro Shakhtar. Mas, de fato, assim, os principais destaques não viraram, não foram muito relevantes, né? E o Atlético tem tido dificuldade, inclusive isso é muito apontado do fato do jogador para compor o elenco do Atlético não consegue ser da base, né? Você tem que ir buscar jogador também para compor o elenco. Normalmente você faz isso, então mostra que a tua base não tá te abastecendo tanto assim, né? Recentemente teve, o que mais chamou a atenção foi o Alisson, né? O Alisson Santana, tá no Shakhtar, né? Foi vendido no ano passado, tem lá, acho que não tem nem 20 jogos ainda pelo Shakhtar, mas também não é um jogador de base que você fala assim, cara, vai mudar o patamar do Atlético Mineiro e tal, acho que é um bom jogador. Pelo tamanho dos, assim, se você pegar em quantidade, a gente citou aqui uns 6, 7 jogadores, né? Não é muito mais do que o América Mineiro. E pelos jogadores... Tem o Dodô lateral, né? Tem o Dodô lateral. Eu acho que pela quantidade maior do América Mineiro, eu colocaria talvez o Galo na 4. Pode ser. Passinho atrás do América. Pode ser. Galo Mineiro, então, na posição 4, nota 4. Chegamos ao Avaí, próximo time da nossa lista. O que o Avaí revelou de bom aí nesse século? Pô, muito relevante, né? Rafinha, Seleção Brasileira e Barcelona. Gabriel Magalhães. Esses dois são muita coisa, né? São. Aí você ainda tem Rodinei. Vão estar um já teve na última Copa e os dois vão estar nessa Copa aí. Você tem Rodinei campeão de Libertadores com o Flamengo, você tem o Guga hoje no Fluminense, mas os expoentes seriam Rafinha e Gabriel Magalhães, né? Dois nomes recentes e fortíssimos aí para balizar essa base do Avaí. Mas acho que... É abaixo. Acho que é abaixo, Acho que é abaixo. Embora o Rafinha deveria ter sido o terceiro melhor do mundo, pelo menos, né? Acabou ficando em quinto. Jogador de destaque atualmente, artilheiro e maior assistente de Champions. Então, assim, revelou muita coisa, mas a consistência não é. Você joga aqui, você não vê grandes jogadores, assim, revelados pelo Avaí, né? Mas ao mesmo tempo, o Atlético Mineiro não tem dois que nem Rafinha e Gabriel Magalhães. O máximo que tem é o Bremer. Né? O Gabriel Magalhães, eu acho que hoje está um passo à frente do Bremer, né? No futebol mundial. Acho que, para muita gente, é o
é o melhor zagueiro do futebol mundial na temporada. Um dos melhores, talvez até o melhor defensor, contando todas as posições na temporada. O Rafinha é um cara que, na nossa cabeça, brigaria pela bola de ouro. Ou em algum momento da temporada brigou pela bola de ouro. Cara, é difícil essa conta. Eu acho que o Galo tem mais no todo, mas talvez o Avaí, os de destaque do Avaí estão à frente do Atlético Mineiro. E aí talvez o Galo fique à frente pela quantidade. Fica uma sensação que o recorte do Avaí ele é curto, né? Muito reduzido, né? Reduzido. É mais até do que o América Mineiro. Isso é algo importante para a base, né? Você tem uma constância de revelações, né? Eu acho que isso deveria entrar aqui também. Pode ser. Você não pode ficar preso a 2 que explodiram. Sei lá, em uma geração, tu montou um time brabo ali que revelou 2 caras que explodiram, entendeu? Mas foi uma parada quase que uma exceção, digamos assim. Não tô dizendo que é o caso do Avaí, tá? Mas... botar pra trás do Galo, então. Pode ser. Botar na 3. Quer botar na 3? Avaí na 3. Acho que esse teu argumento é bom, Otávio. Mas são nomes importantes. Eu não tô dizendo só pelo Avaí, não, tá? Tô dizendo que a gente tem que levar isso em consideração, acho que pro programa todo, né? Não, também acho. Acho que você tem toda razão. Que eu acho que é importante. E o Esporte Clube Bahia? Vamos falar da base do Bahia aí, das revelações. Cara, o Bahia tem Daniel Alves, que é, acho que o principal desses caras, né? E o Talisca, né? Talisca, acho que se a gente colocar... Os principais são esses. Tem uma geração muito boa no Bahia vindo aí agora, né? Tem o que tá no Bragantino também, que é O Eric bom Ramírez? jogador. Eric Ramírez. Bom jogador também. Você tem uma geração muito boa do Bahia vindo agora, que principalmente na figura do Del, atacante hoje reserva do Bahia, mas que era atacante titular da seleção sub-17, e o Juan Pablo, né? O Juan Pablo agora tá machucado. Os dois eram talvez os 2 principais jogadores de ataque da seleção Kaique, sub-17. né? Com base do passagem no City. Kaique é Flu, né? É Flu? Kaique é base do Flu, vendido ao City, e aí o City empresta pro Bahia. Tem Bahia. o Jeanzinho, né, goleiro. Foi revelado no Bahia, que é filho do Jean, que jogou no Vitória no Bahia. Goleiro. Jogou no São Paulo? Jogou no São Paulo, jogou no Cerro Porteiro. Atlético Goianiense. Tava no Paraguai, né? Também é base do Bahia. E o Rodrigo Becão também. É um bom jogador revelado. Foi lá para o Shakhtar, não? O Becão, eu lembro, o Dinese? O Dinese, Becão, acho que foi o Dinese. fez gol em Champions, então bons reforços. Você tem aí o Daniel Alves, puxa muito pro alto, né? Daniel Alves virou um dos Mas eu acho maiores. que é isso que o Otávio falou. Não tem a recorrência, né? Acho que, inclusive, a torcida do Bahia, eu vi recentemente, está botando maior fé nessa geração, porque é isso, esse resgate, o Bahia já revelou jogadores na sua história há muito tempo, né? Foi o que você falou. Só como a nossa conta é século, acho que é basicamente o Daniel Alves e o Talisca. E eu acho que depois da SAF destaques, e o Grupo City chegando, tende a fortalecer muito a base, né? Porque é uma das premissas desse projeto, né? Você revelar jogadores, você trabalhar muito nessa concepção de... Eu acho que nesse século... De base, o Daniel Alves puxa muito pro alto, né? Porque foi o melhor lateral direito por o quê? Uma década. O melhor lateral direito o programa do mundo de por hoje uma a gente década. está analisando os jogadores revelados pela base, né? Porque a gente poderia ir para uma vertente também de bases vitoriosas, né? Não. De bases que, formam treinadores também, enfim. Que ganham muito título. Não é sobre isso. Não é sobre isso. E aí tem um critério de entender se base é para ganhar título ou é para revelar jogador, tem que ser um misto dos dois. Basicamente a gente vai ver os caras que foram expoentes revelados por esses times ao longo desse século e vai tentar fazer um termômetro disso, né? Acho que de repente subir o América Mineiro para 6 e botar o Bahia na 5 ou na... porque o Daniel Alves puxa muito pro alto, né? Sim. Você revelou um jogador que saiu cedo pro Sevilha. Pô, eu me lembro que eu fazia a Copa do Nordeste, eu trabalhava como estagiário na Copa do Nordeste em 2001. 2002. E aí você falava, tem um lateral direito aqui que é lateral direito para jogar 20 anos na Europa. Aí não deu outra, né? O cara virou uma das peças mais importantes de um time histórico. Então, acho que por isso dá uma puxada maior para cima ali do Atlético Mineiro. Né? Tenho dúvida só se não é um negócio meio Avaí também, assim. Como a gente falou, tem os 2 principais. Eu acho que tem um pouco disso. E o Galo tem mais, né? O Galo tem mais nomes de um bom nível. Em diferentes gerações, né? Em diferentes posições também, diferentes gerações e posições. Quer botar junto com o Galo? Pode ser. Bahia na 4 e aí volta o América pra 5. Pode ser. Eu compro essa daí. Bahia na 4,
América na 5. Apesar do Bahia ter um, né, que é o Daniel Alves, o Avaí tem 2, que é o Gabriel Magalhães e o Rafinha, mas beleza. Chegamos ao Botafogo. Cara, essa foi uma base que ficou muito tempo adormecida. eu posso falar com propriedade, porque eu cobri o Botafogo em 2012, 13, no Diário Lance, e eu era muito impactado pelos torcedores mandando mensagem de até que enfim uma boa geração de base do Botafogo. E nem é uma geração que ela explodiu, mas é uma geração que tinha o Dória, que tá agora no Botafogo, no São Paulo. Tá agora no São Paulo, tem o Vitinho, que tá agora no Corinthians, tem o Jadson, que rodou o futebol brasileiro, né? Jogou no Cruzeiro, no Juventude. Tem o Gabriel que jogou no Palmeiras, no Corinthians, jogou no Inter. Volante do Red Bull Bragantino. Tem o Igor Rabelo, né? O Igor Rabelo é depois, né? Mas essa geração, tinha o Sassá nessa geração, o famoso Sassá Lotelli. Vou esquecer alguém aqui, com certeza, mas era uma geração que era muito... A expectativa dela era muito grande na base do Botafogo. E isso mostra o quanto foi pouco jogador, né? Que o Botafogo revelou. Até agora o Vitor Sérgio citou bem o Igor Rabelo. Você tem o Matheus Fernandes, que se esperou que poderia virar alguma coisa, não virou. Matheus Nascimento também. Matheus Fernandes foi parar no Barcelona, lembra? Matheus Nascimento também. Eu acho baixo, cara. Matheus Nascimento é outro, né? Que em seleção de base era muito convocado, vivia sua expectativa dele ter... Tinha expectativa grande do Matheus Nascimento, acabou não virando, também muito novo também, né? Muito jovem ainda. Talvez hoje o jogador mais destacado é o Luiz Henrique, que compõe o elenco. Não o Luiz Henrique... Não o Luiz Henrique, que veio e foi o destaque do Botafogo em 2024, na Libertadores e no Brasileiro. Esse Luiz Henrique é revelado pelo Fluminense. Sim. É o Luiz Henrique que hoje está na Inter de Milão, que estava no Olympique de Marseille e está na Inter de Milão. Hoje talvez seja o grande principal destaque do Botafogo. A própria torcida do Botafogo, durante muito tempo, questionou e reclamou que o Botafogo não revelava ninguém, né? Eu acho que não tem nenhum nome de grande destaque. Não tem nenhum nome de grande destaque. E eu acho que meio que prova que é uma base que foi pobre, né, de revelações. Eu acho que o Textor não trata isso como prioridade hoje. Não vejo ele tratando como uma prioridade absoluta. Ele até traz jogadores jovens, mas já para colocar no time principal, né? Isso, exatamente. Ele óbvio não quer, aparentemente, traçar o celeiro de revelações ali, né? Óbvio que tem. Não vou ser hipócrita de dizer que não trata como prioridade, porque todo clube trata como prioridade a sua base. Mas eu acho que, né? Por exemplo, o aproveitamento no time principal é muito impactante. Se a gente pegar o time de 24, não tem ninguém, né? Da base. John, Matheus Ponte, Adrielson, Marçal, Alex Telles, Gregor, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Salvarino, Almada e Igor Jesus. Do banco saem Danilo, Tiquinho, Matheus Martins, Alain, Rafael, lateral direito, era a base do Flu, né? Então, assim, basicamente, o time de 24, ele não tem ninguém da base, assim. Não tem nenhum jogador, e hoje também, não vejo... Não tem nenhum jogador da base, assim. Vem o Montoro, que é novo, mas não é pra base e tal. Talvez vai segurar pra 0, tá? O Botafogo nesse programa. O Botafogo que já foi Garrincha, Jairzinho, Nilton Santos, Didi. Se fosse século passado, é o que eu falei lá na abertura do programa. Se fosse século passado, seria monstruoso. Talvez fosse até o ideal botar no Jairzinho, texto, se o Sodinho puder colocar no século, né? Porque tem a melhor base do futebol brasileiro no século. O Vasco é um time que vai sofrer com isso também. Se você pegar o século passado, teria craques como Romário, Edmundo, Dinamite. Giovani. E o Corinthians? Geração Lulinha, lembra? E a base do Timão? O Corinthians passa por uma parada assim. Tem uma base de jogador. Assim, o Corinthians é muito vitorioso em Copa São Paulo, por exemplo, né? Que durante Filhos muito do tempo, Terrão. Durante muito tempo foi a principal competição. Hoje, tecnicamente, não é mais a principal competição do futebol brasileiro. Você tem outras competições de base, né? Você tem outras competições que tecnicamente são mais consideradas do que a Copa São Paulo, mas ainda é o grande chamariz, é o grande destaque um holofote midiático, legal, né? Até porque era numa época em que não tinha futebol, tinha futebol do time profissional, era todo mundo olhando para a Copinha. Agora nem é isso, porque já está tendo o Campeonato Estadual, Brasileiro e tudo. Mas o Corinthians tem uma base vitoriosa em termos de título, mas uma base que durante muito tempo foi pouco aproveitada no time principal, porque os jogadores eram alguns ganhavam na base e não seguravam a onda no time principal, outros
poderiam segurar a onda no time principal, mas eram vendidos muito cedo, né? Então, o Marquinhos foi vendido muito cedo, o William foi vendido muito cedo, o Fagner voltou, foi fazer sucesso depois de voltar, né? Já tinha Quando ele veio rodado pro Vasco, né? Já tinha rodado o Vasco, o Wolfsburg, depois que ele voltou. O Everton Ribeiro foi revelado lá, nunca conseguiu jogar lá, foi ter destaque em Curitiba, Cruzeiro, depois Flamengo. O Murilo jogou, sei lá, não jogou 50 jogos e foi vendido. Então, mas tem jogadores de qualidade formados. Hoje, né? a base do Corinthians, ela aproveita no profissional, né? Você parar pra olhar, você tem ali o Bidon e o André, como talvez os grandes expoentes do meio de campo do Corinthians, né? Porque acabou o time ficando numa crise financeira danada e começou tendo que usar esse. Mas tem alguns jogadores revelados, mas que acabaram saindo muito cedo, né? Então, mas tem nome de destaque. Marquinhos, seleção brasileira direto. William, seleção brasileira direto. Jô, melhor jogador de um campeonato brasileiro, né? Foi fazer sucesso depois na volta, não rendeu tanto. Everton Ribeiro virou um jogador importante do futebol brasileiro, então tem uma boa base no século que não rendeu tanto no time do Corinthians, né? Mas rendeu fora, né? Malcom, por exemplo, acho que foi um cara que foi importantíssimo no Brasileirão. De 15, né? Brasileiro de 15, Tem ele foi vendido Moscardo, também. Lembra do Moscardo? Foi que vendido ainda. muito cedo Tem também. o Arana, pô. O Arana foi extremamente importante Ele pro foi pro Corinthians. PSG, mas não jogou no PSG. Ele tá emprestado no Braga. pro Braga. Cara, eu acho a base do Corinthians bem boa, tá? Eu acho a base do Corinthians, tudo bem que não foi tão aproveitada no time de cima como poderia. Alguns desses até foram, né? Que a gente citou. O Jô foi campeão pelo Corinthians. O Arana foi campeão. Depois voltou. Mas o Arana foi campeão na revelação. O Malcom foi campeão pelo Corinthians. Você tem jogadores de fato que ficaram um pouco, né? O William ficou pouco, mas voltou depois e teve a carreira que teve. Eu acho que, enfim. E tem os de hoje, né? Você tem o Bidon e o André. Eu acho a base do Corinthians, assim, o que você precisa dessa base? Você precisa entregar time pro time profissional? Jogador pro time profissional? Tem alguns bons. Pra fora, tem vários bons, assim. Eu acho boa, acho bem melhor que a do América nesse ponto, assim. Pode botar num 7, né? Ou 8. Ou Pode ser. 8. 7. Eu pensaria... você vai ficar entre essa dúvida aí, 7 ou 8. Eu acho que 8 é alto. Bota cara. na 7. Porque tem muito pra ficar na 10, 9 e 8, né? Tem bastante. Bastante. E o Coxa? Coritiba Futebol Clube. Cara, tem bastante, tá? Tem Alex Cabeção, tudo bem que é no século passado, então acho que Vai ter que vai sair acabar desse saindo No daqui. finalzinho, né? Tem Veiga, que depois fez o que fez no Palmeiras. Tem Miranda, tem zagueiro Henrique, tem Matheus Cunha, que foi profissionalizado na Suíça, mas hoje está no Manchester United, né? Tem Matheus Cunha, tem Igor Paixão, Ian Couto. Tem jogador, cara. O mas Matheus eu acho Cunha, que- você esqueceu de dizer que ele tá no time do Dissola também, Perfeitamente. no Brasfoot, Esse programa vai ao ar quando? Vai segunda que vem? No dia 16, é isso? né? Já vai ter saído esse episódio. Já, é no dia 16 que vai ao ar? Episódio de Possivelmente. sexta-feira. Tomamos porrada 3x2. Deixa quieto isso aí, meu irmão. Deixa abaixo. Pedido vão pedir a cabeça de Ricardinho vocês, já né? tá gritando já. A base do Dissola. Tem o Guido Nunes. Na base do Dissol. Assista a nossa saga do Brasfoot, se você não tá entendendo nada do que a gente tá falando, no nosso canal aqui do Dissola do YouTube, tá? Toda sexta-feira às 11 da manhã. A nossa saga do time do Dissola no Brasfoot. Mas assim, é uma boa safra, né? Mas acho que perde para do América, né? Perde. Ou não? Acho que o do América em tá à frente. relevância, sim, né? Ah. Em nomes, É que, no caso, então, a gente vai ter que tirar o Alex e vai ter que tirar o Gilberto Silva, é isso? acho que sim. Tirem esses não estão. Sei não, cara, botaria junto, talvez. Pode ser. Com base nos jogadores revelados. Curitiba tem bastante, tem mais que o Tem. América, pô. Pô, mas o América revelou o cara que passou a vida na seleção Isso é brasileira. verdade. Mas tem o Miranda no Curitiba e pode ter o Matheus Cunha também, né? A gente não sabe o quanto o Matheus Cunha vai fazer da carreira dele de seleção brasileira. Tem o Henrique, pô. O Filipão levou pra Copa. Aí, jogador de Copa do Mundo, Vitor Sérgio. Jogou muito tempo no Palmeiras. Né? Não levaria o Henrique pra Copa do Mundo de 14? Não. Tomou a vaga do Miranda, que era para ser titular, não foi nem para Copa. Foi nem pra Copa. Vocês querem descer todo mundo uma posição ali do Atlético Mineiro pra baixo e deixar o Coxa na 4?
Pode ser. Pode ser? Desce Avaí, Atlético e Bahia para 2 e 3. Tadinho do meu Avaí, com bota o Rafinha e Coxa na Gabriel 4. Magalhães. Tá pior que é, né? E o Cruzeiro? Chegamos ao Cruzeirão cabuloso. Cara, se o Cruzeiro não tivesse sido roubado, como diz o próprio Ministério Público, seria outro negócio, né? Estevão, Vitor Roque. Cara, o time de 19 do Cruzeiro, o time reserva, volta e meia viraliza, né? Tinha Maurício, Fabrício Bruno, Ederson, que tá na Atalanta. Tudo bem que alguns desses não foram revelados no Cruzeiro. Igor Thiago, né? Mas tem vários jogadores que perderam, que o Cruzeiro perdeu pelo caminho por causa das questões financeiras. Mas acho que os que mais chamam a atenção são talvez o Maicon, né? Lateral direito. Seleção brasileira há muito tempo. Melhor lateral do mundo em 2010. O goleiro Gomes. Importante. O goleiro Jefferson também. Lucas Silva. Lucas Silva, Igor Thiago, o senhor citou. Ederson da Atalanta. Pode botar na conta aí, Estevão e Vitor Roque, né? Com certeza. Vitor Roque começou no América, mas jogou na base também do Cruzeiro e ambos acabaram saindo, né? O Vitor Roque pro Atlético Paranaense e o Estevão pro Palmeiras. Não é um ponto para baixar a nota da base? Mas Os a caras base funcionou, passaram lá e a base não conseguiu aproveitar, nem mas ali financeiramente, não é nem culpa desportivamente. não é culpa da base, né? É culpa do clube que estava Mas sendo é a maneira assaltado, como a base né? é administrada. O clube como um todo estava sendo problemático, né? E aí os jogadores acabaram saindo, contratos Esses caras frágeis. nem deram retorno esportivo e nem financeiro. Nem financeiro, né? Então acaba sendo um ponto negativo, minha visão, né? Não, perde por isso, né? Perde porque Perde, não usou, mas no o- fim não é a base. O problema Mas nesse caso não seria a mas base. ali você tá. Mas revelar, ele revelou, né? Revelar, ele revelou. Então, assim, são bases muito efetivas, né? Tem o lateral Maxwell também, lembra dele? Lembro. Jogou na Inter de Milão. Amigo do PSG. Ibra? PSG, né? Amigo do Ibra. É. Caralho, bela lembrança. Levava ele pra tudo quanto é canto, né? O Ederson da Atalanta, né? É. Tem que falar, não entra o Ronaldo Fenômeno, não poderia entrar, né? Porque ele é revelado pelo São Cristóvão, mas E também não entra outro porque século. está fora do século. Não entra porque está fora do século, mas meio que ele explode ainda em idade de base no Cruzeiro, mas como é do século passado, está fora. Achei que fica atrás do Corinthians, cara. É? É que revela bastante, mas esse aproveitamento é baixo, como disse o Pode ser. o Otávio. E grana não ficou nada, pô. Ficou nada. E o Cruzeiro foi atual campeão da Copa São Paulo. Não, agora, por exemplo, tem uma geração excelente, pô. Que pode virar excelente, né? Tem alguns que estão no time profissional já. O Kaique Bruno é um cara que tá Kaique voando Bruno no joga profissional. muito, Esse moleque é meu pai do céu. absurdo. E aí posso... Inclusive, não sei quando vai ser a convocação, pode pintar na lista do Ancelotti de março. Né? Foi hoje pra quem tá vendo o vídeo agora. A convocação foi hoje. Foi hoje, Então, a convocação foi mais cedo. Foi mais Tá cedo. vendo o vídeo, então pode ser que ele tenha sido convocado porque estava na pré-lista. É impressionante. Quer botar na 6 ali o Cruzeiro? Se a gente penalizou o voto no Corinthians, por exemplo, o William não ter jogado muito, o Marquinhos não ter jogado muito, Pode isso ser. penalizar muito mais Pode o Vitor ser. Roque e o Estevão, né? Eu acho que a gente deu uma supervalorizada no Corinthians. Será? Essa nota 7. Acho que não, Por cara. enquanto. De todos até aqui, você acha que não seria melhor? Pô, o Corinthians tem vários jogadores, tem time profissional hoje utilizando. Não, eu acho uma base boa. Não, mas de todas aqui você não acha melhor? Do que apareceu até agora? Eu achei equiparada com a do Cruzeiro, por exemplo. Mas o Cruzeiro tem esse ponto que eu falei. Eu acho que joga negativamente o fato deles deixarem jogadores que eram muito fortes não serem aproveitados pelo time. Entendeu? Geriram mal. Mas a base. pode ser. Que aí a fragilidade do clube acaba estourando na base, né? Porque você acaba perdendo os jogadores, né? Porque você está numa posição de fragilidade, contratos frágeis, você acaba perdendo os jogadores. Mas a revelação está lá, né? Capacidade de olhar, de prospectar, está lá. Eu tava pensando... Eu acho que no fim vai dar pra manter o Corinthians aí. É que eu acho que vai vir coisa bem melhor. acho que vai cair. Entendeu? Eu tava pensando no Dracena, se o Dracena era, mas o Dracena é Guarani, né? E, aliás, o Guarani tem Mineiro no Guarani, tem o Luizão, lembra do Luizão que foi pro Benfica? Jogou um tempo no Juventus da Moca, mas foi pro
pro Guarani Goiás depois. é um time que poderia aparecer aqui. Goiás tem o Josué. Lembra do Josué? O Josué é mineiro, né? São Obviamente. Paulo sabe bem. Figueirense. E falei do Guarani, tem o Luiz Fabiano na ponte, né? Cara, as Figueirense são 3 caras, né? Firmino, Felipe Luiz e André Santos. São 3 caras bem relevantes, né? Relevante. Mas também pararam por aí, né? Então, aí vai entrar naquele argumento que a gente é. fala de ter sido uma geração muito frutífera, mas a base em si não tem essa recorrência, né? Figueirense Não que tem tá na sentido, B do Caiu, né? do Catarinense. Caiu no cara. fim de semana. Caiu Figueirense e Joinville, né? É. Os dois caíram pra B do Pra Catarinense. B do Catarinense. Duros dias lá no Orlando Scarpelli, né? Botar junto com o Avaí, Ficar né? junto com o Avaí, né? É isso aí. Ficar junto com o Avaí. Porque Felipe Luiz e Firmino tiveram um destaque absurdo, né? André Santos é campeão com a seleção, pô. Copa das Confederações de 2009. Exatamente. Jogou no Arsenal. Teve uma boa carreira boa no Corinthians. Chegamos ao Flamengo. Base do Flamengo. Ultimamente revelou alguns jogadores de um destaque absurdo, né? O maior expoente, o Vinícius Júnior, mas revelou alguns jogadores ali, como por exemplo Paquetá, Renato Augusto. E depois de um bom tempo a base ficar meio adormecida, né? Verdade. Início A do base, século, que era absurdo, né? Veio Júlio César, Adriano e Juan. Isso. Depois adormeceu. Teve só o Renato Augusto, né? De 2006 Aí teve pra Renato frente. Augusto ali naquele miolo e mais recentemente o Flamengo vendeu muitos jovens muito bem, mas que uns confirmaram uma boa carreira na Europa, a melhor deles o Vinícius Júnior, Paquetá uma boa carreira, agora foi o Wesley, outros jogadores do Flamengo conseguiu vender bem e João não Gomes. conseguiram performar, né? O Renier, Léo Duarte, alguns outros jogadores, Jorge, que o Flamengo vendeu e também não conseguiram performar, mas quando saíram com cartaz. Mas, assim, eu acho que em termos de número, quantidade, eu acho que o Flamengo revelou menos que o Corinthians. Pô, mas não em sei. termos de expoente, o Flamengo revelou um jogador que, no entendimento de muita gente, não foi bola de ouro porque foi injusto. Não sei Né? se você concorda comigo ou não. Porque, Pô, cara, em termos de quantidade? cara, Júlio César... Ó, vamos lá. Júlio César, Felipe Melo, Juan e Adriano. Então, mas esses são século passado. Não, Júlio César, ele começa a jogar no Flamengo em 2000. O Juan sobe pro profissional o no Juan final, sim. O final Juan dos sim. anos 90. Mas o Júlio 97. César começa a jogar em 2000, pô. O Também Adriano... 2000 é século passado. Mas aí você tem, depois, Renato Augusto, vai ter Vinícius Júnior, Paquetá, campeão pelo Flamengo, João Gomes, o Wesley, que jogou no ano passado. Eu acho que o Corinthians, não, assim, se for considerar o ápice, como a gente falou lá no... Não, eu acho a base do Flamengo superior à do Corinthians. Pô. Acho superior, acho superior. Eu acho que no século tá mais ou menos ali... Eu acho que colocaria uma posição o que destoa é o Vinícius Júnior, pra mim. Eu acho não, cara. Eu acho que... É porque assim, Pra mim é o Vinícius Júnior. quem é o grande... Pô, o William foi titular do Chelsea... Foi. Por exemplo, o William foi titular do Chelsea anos. Foi. Anos. Titular de Eu seleção acho que brasileira. assim, os dois grandes nomes do Corinthians, o William e Marquinhos. Né? Flamengo é Vinícius Júnior e Imperador. E Júlio César, né? Júlio César foi eleito o melhor Eu goleiro acho do que o mundo. Júlio César é século passado, mano. Deixa eu pegar aqui. A Eu acho, que estreia dele. eu acho que em 99 ele já tá no time principal. Ele já tá. Pode ele ser. é reserva do Clemer. Pode ser. 99 ele é É reserva igual do quando Clemer. chegar mas- o Vasco, por exemplo, o Elton. O Elton é um que foi revelado também, ele sobe em 2000. Vai contar século Entendi. passado. Justo. Tá. Em 2000 Mas não é tem que ele Felipe sobe. Em Melo. 2000 ele vira titular, por causa daquela merda lá que o Eurico arrumou com o Carlos Então, Germano. em 2000 ele Mas sobe pro time principal Não, e ele sobe já pra ser vira titular. Em 99 acho que ele já era, não era? Não, em 99 era o Caetano. Era? Era Caetano ainda. Acho que o Corinthians tem Marquinhos, William, de topo. Aí você tem, junto, que fizeram muito sucesso no futebol brasileiro, Jô, Arana, Fagner. Exatamente. E vai botar o Everton Ribeiro aqui, porque não foi Murilo aproveitado, mas agora, acho que vai aproveitar Murilo o Everton dá pra Ribeiro. Tem o ser Everton vendido Ribeiro Aí também, dos né? jovens você tem Malcom e Murilo. É porque a gente tá pensando muito nos caras que brilham Isso. na Europa, mas o Corinthians tem muitos caras que brilharam no futebol brasileiro. O Flamengo tem o Felipe Melo, né? O Felipe Melo é um dos maiores vencedores de Libertadores. de título, né? De De troféu troféu, né? no futebol brasileiro. Eu acho que o Flamengo é um passo à frente. O Vinícius é um cara que hoje ganhou o The Best recentemente e tem um aproveitamento no próprio time, né?
Acho que o João Gomes, por exemplo, foi campeão da Libertadores com o titular do Flamengo. O Wesley no Mundial era titular do Flamengo. Enfim, eu iria com o Flamengo na 8. E dinheiro também, né? O Flamengo montou o time de 19 pra frente. Claro que tem muito dinheiro do que ganha normalmente, mas teve 45 no Vinícius, 35 no Paquetá, 30 no Renier. Não, 30 no Renier, então. O Wesley foi vendido ano Quer passado. botar o Flamengo na 8? O Wesley foi vendido ano passado por 25. Nesse meio tempo, o Flamengo ganhou algumas Copas São Paulo também, se eu não me engano, ganhou 3. O que implica muito no time estar bem gerido. É. A base automaticamente vai ser melhor... vendida. Ela vai ser melhor encarada pelo mercado. Sim, vai ser melhor percebida. É um exemplo que a gente está dando aqui de Cruzeiro agora há pouco, por estar mal gerido, jogadores que explodiram, mas explodiram em outros times, né? Subiram para o profissional em outros times, renderam grana para outros times. O Flamengo fazia o contrário. Jogadores que nem explodiram renderam muita grana para o Flamengo. O equilíbrio é complicado, né? Porque ao mesmo tempo, se você tem um time muito forte, só fera. Os caras que você traz da Europa, etc., tem pouco espaço pro cara da base. Então esse equilíbrio que é a conta difícil de você fazer. E eu acho que o mercado olha e vê, pô, aquele clube tá bem gerido, ele tá prosperando, ele tá ganhando tudo. Quem tá sendo produzido ali é bom. E eles também não têm tanta necessidade de vender. Então automaticamente já torna o jogador mais caro, né? Então 10 isso vai milhões... virando uma... O Flamengo ia vender o Wallace pro Bragantino por 10 milhões de euros, não era? Gente, se é o Flamengo de 2005, sai de graça. O Wallace sai de graça. Isso aí que você falou é perfeito. É muito importante. Eu acho que isso faz diferença, né? O Flamengo, de bons retornos financeiros na sua gestão administrativa, faz diferença para a base estar melhor colocada ali. Essa base aqui é muito forte. Estamos falando de Xerém, hein? Estamos falando de Fluminense. Que tem tudo, né? Tem expoentes, Thiago Silva e Marcelo. Uma galera acha que o Thiago Silva é base do Juventude, mas não, acho que é o primeiro campeonato brasileiro dele, né? Ele tem base do Fluminense entre 98 e 2000, aí ele sai, só que aí é outro século, né? Já que a gente usou esse recorte aqui. Ele profissionaliza no RS Futebol e depois vai pro Juventude. Não sei se vai contar o Thiago Silva aqui. Mas tem Marcelo, que é um grande jogador com relação a isso. Absurdo. E você tem outros que estão muito no futebol brasileiro. Tem o João Pedro hoje, acredito que vai ser o 9 do Brasil na Copa do Mundo, pelo menos nesse momento parece. E aí você tem pro cenário do futebol brasileiro, Pedro, Luiz Henrique... Luiz Henrique tá no Zenit. Sim, mas que ganhou aqui, né? Ganhou aqui, o Luiz Henrique ganhou no Botafogo. Martinelli tá atualmente no Fluminense. Fabinho do Real Madrid. Evanilson. Fabinho, que foi revelado pelo Fluminense e foi ainda a idade de base pro Real Madrid. O Fabinho que jogou no Liverpool, tá no Al Ittihad. Evanilson. Os irmãos, né, Rafael e Fábio, são jogadores importantes. Isso é Petrópolis. Isso é Petrópolis. Lembra do Arouca? Cara, Gerson, eu acho... O Wendel, que tá no Zenit hoje também. Eu acho a base do Fluminense muito forte. Pra mim, não briga pela 10, porque eu acho que as duas que brigam pela 10 pra mim estão muito marcadas aqui. Mas eu acho que, 9, pelo todo, é 9 pro Fluminense. Na minha cabeça, eu vim com 9 e 10 meio pronto, teria que ver o que seria. Mas o Fluminense seria 9. Na minha era 9. E Fluminense na 9. continua revelando, né? Continua revelando. É a fábrica de talentos de Xerém. Exatamente. Sensação que o Fluminense sempre pode recorrer à base. É aquela coisa de, cara, precisar da base? Pode contar. E muito torcedor reclama que os vários treinadores dão uma segurada na fila, né? Por exemplo, recentemente, um jogador que a gente nem sabe ainda o que vai acontecer, mas o Wallace Davi, muita gente reclama que acabou indo pro Botafogo, né? Ainda na idade de base, mas para jogar no time profissional. Muito torcedor do Fluminense reclamava que seguravam a fila do Wallace Davi para botar jogadores que não rendiam muito. E acabou que ele nem ficou, né? E jogadores que dão retorno no time principal do Fluminense. Dão retorno no time principal, mas também são mal... Muita gente reclama que são mal vendidos. Né? São e que muitas vezes abaixo, também não né? criam um laço com o clube, né? De não querer voltar para o Fluminense ou de não voltarem e irem para rivais, né? Recentemente, 2 jogadores muito bem aproveitados, o André e agora o Martinelli, né? Eu ia falar exatamente isso. Se você pegar o time que é campeão da Libertadores de 2023, você tem esses 2 expoentes que o amigo acabou de citar, né? Faltou a gente falar do Gerson, né? Não, eu falei. Falou? Você tem o André
E você tem o Martinelli, você tem o John Kennedy também, né? John que é o Kennedy. cara JK. que acaba fazendo Gol do título. Herói da ali, Libertadores, né? É, exatamente. É O muito Kaique, forte. que foi pro City. Kaique, foi pro City, que já foi citado, Foi citado nesse aqui. programa aqui. Quando a gente falou do Bahia, né? É. Eu acho muito forte. Eu acho muito forte Muito também. forte. Eu acho que quando você pensa em Fluminense, você pensa em base, né? Eu acho que da 9 e 10, vai ser times que você fala assim, cara, vamos lá. Você pensa no Santos, você pensa na base do Santos. Você pensa no São Paulo, você pensa em Cotia, na base do São Paulo, quanto revelou e tal. Então, assim, é muito forte. O Fluminense é um deles. O próximo é o Grêmio. Base do Grêmio, neste século, jogadores revelados de destaque. Eu acho boa, tá? Eu boa acho mesmo. bem boa. Cara, você hoje tem o Cássio, que tá no Cruzeiro e tudo que ele já fez. Você tem o Douglas Costa, que no Grêmio saiu a galera meio emputecida com ele, mas, pô, tem a trajetória de Europa dele. Tem o Arthur Melo, que hoje está no Grêmio de volta. Grêmio. E foi campeão da Libertadores, aquilo que você falou. De você revelar o jogador e ele vai ganhar Dar por o você. resultado, né? E não só ganhar, né? Ele ganha sendo protagonistaço do time. Você tem o Anderson, Andershow. Luanel. Você tem o Andershow, que Manchester United. Você tem Lucas Leiva, Marcelo Liverpool. Marcelo Groi. Wanderson, que Por hoje está na muito seleção. pouco não tem o Ronaldinho, né? Que o Ronaldinho é revelado em 99, então a gente vai tirar aqui, mas por Não vai muito poder pouco. entrar. Né? Não vai poder entrar, mas por muito pouco. É uma boa base, né? É uma base muito boa, né? O Cebolinha tem Fortaleza antes. Fortaleza não tem, né? é duplo, né? Fortaleza e Grêmio também, porque acho que ele ainda chega no Grêmio na idade de base. Ele chega em base. Ele chega... tipo o Estevão no Palmeiras. Não, o Estevão ainda é mais novo. Estevão Seria é mais o Vitor novo. Roque no Cruzeiro. Exatamente, ele ainda chega na idade de... Mas ele tem Fortaleza e tem idade de base. Eu acho uma base muito boa. 8? A dúvida, acho que tá ali junto com Corinthians ou Flamengo. O que tu acha? O Grêmio nas últimas temporadas fez dinheiro, né? Teve o Gustavinho, que foi pro Brentford. Ano passado teve o Alisson Edwards, que foi pro Aston Villa. Na época da Libertadores teve venda de Pedro Rocha, teve venda de Cebolinha, né? Vendas boas. E esse ano, Pedro se não me engano, Rocha, Roger. Cebolinha. Eu não manjo muito, mas acho que... tem o Gabriel Mack, pô. O Wanderson foi vendido, o lateral. Eu tá acho que na eu boto seleção. o Grêmio na 8 porque os caras ganharam pelo Grêmio. Eu acho Pode que é ser. isso, naquele argumento que a gente estava pode usando de... O Grêmio ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa, mais ou menos com essa galera, né? Pode ser. O Luan é Tanabi, não era? E depois ele vai pro Grêmio, o molecão, né? Mas ainda idade de base, né? Não me lembro exatamente. Acho que sim. É que eu lembro muito desse nome, do Tanabi. Acho que idade de base também. Deixa Vou eu dar uma ver, pegar pesquisada aqui. exatamente. Luan Guilherme. O próximo time, Glórias do Desporto Nacional. Ele chega com 21 anos no Grêmio. Não, porque então o já Luan não tem bagulho de jogar na Várzea, não tinha? Isso, O Luan chegou a jogar na Várzea. Não, ele já chega ao Grêmio como profissional. É. Ele chega ao Grêmio em 2014, ele já chega ao Grêmio com 21, então tem que tirar o Luan dessa conta aí. Mas acho que nem Mas precisa. acho que é isso, Acho que nem precisa. o Luan foi rei da América, né? Faria uma diferença boa. Mas é isso. Mas eu acho que ficaria entre 7 e 8 ali. Internacional. Cara, o Inter... Teve um começo ali de O século. Grêmio é 7 ou 8? Vocês cravaram 8 ali pro Grêmio? Então, eu acho que nós vamos discutir agora. Grêmio ou Inter é o 8? Porque o início de século do Inter é uma barbaridade. O início de século é maluquice. Tem Pato, Luiz Adriano, tem Sobis. Aí depois veio Fred, volante, jogou Copa do Mundo, seleção. Veio Alisson, goleiro histórico do Liverpool. Oscar, Nilmar. Sandro, volante, que foi Sandro, pro Tottenham. volante. O William, que tá no Cruzeiro, campeão Tem o Juan Olimpíada. Jesus, que fez uma carreira inteira sólida na Itália, né? Tyson. Tyson Messi. O Lúcio, na verdade, ele é base do Gama, né? É. Do Gama ou do Guará? Eu sempre confundo. Mas chega E também é ao século Inter... passado também. Ah, verdade. O Lúcio é século passado. Zagueiro E Lúcio. chega também ao Inter em idade de base, se eu não me engano. Pô, é muito brabo, gente. Eu Cara, acho a do Grêmio... Assim, o jogador... o Sobis ganhou, e o Sobis ganhou, né? Aquele argumento que a gente usou o Sóvia ganhou. pro Arthur, serve pro Sobis, e o Sobis era o protagonista, né? O protagonista era o Fernandão, né? O Sobis mas aparece ele- como um a final cara- é dele, né? A final acaba sendo dele ali. Caralho. E aí? Rapaz.
Quem revelou mais para esse século, o Corinthians ou o Inter? Eu acho que é o Corinthians, cara. Eu acho que é o Corinthians. Mas o aproveitamento no clube, Grêmio e Inter tiveram mais que o Corinthians. É? A gente falou Cara, aqui, a difícil, Libertadores. O título da Libertadores de 12, os principais caras não são da base do Corinthians. Né? Mas as do Grêmio, a do Inter também não. O Pato não joga na Libertadores, o Sobis é destaque. O Pato aparece no Mundial, Não, né? o Sobis é destaque. Na campanha de 2010, o Juliano é Inter? Acho que não. O Juliano? Juliano? Eu acho que é. É? O Juliano é Paraná. Paraná? Paraná. E depois Clube. ele vai pro Inter. Tem Damião, né? Tem Damião. Tem o Damião, que Tem faz gol na Damião. final de 2010. Cara, eu acho até que pelos títulos na base, eu fico na dúvida entre esses três. Na verdade, eu tô na dúvida ferrenha nesses quatro. Corinthians, Flamengo, Grêmio e Inter. Eu acho o Flamengo um pouquinho à frente pelo ápice do Vinícius. não só pelo ápice. Tem muito jogador. A gente citou aqui. Felipe Melo é um deles. Adriano Imperador, pô. O Imperador, a gente contou o Imperador aqui. Quer botar Bota... Corinthians, Grêmio e Inter tá na bom, 7? Tá bom. Os três na 7? Eu acho que tá muito equilibrado. Tá bom. Acho que ficaria assim nessa Corinthians, Grêmio e Inter na 7. Acho que é isso. Acho que é isso. Chegamos ao Palmeiras. Segura pra 10? Cara, Palmeiras, ou vai eu pra não 9? seguro pra 10. 9. Eu vou hoje... Então, esse é um ponto também. O Palmeiras fica uma década e meia completamente adormecido na base. Completamente. É até o Gabriel Jesus. É até ali, é até a reconstrução do clube. É até a reconstrução do clube. E aí um trabalho absurdo do JP Sampaio, né? Que tá lá há 10 anos, ou até um pouquinho mais de 10 anos, e que ele revoluciona a base do Palmeiras. Então, até o surgimento do Gabriel Jesus, você falava com os próprios torcedores do Palmeiras e falava, cara, é impossível. Tinha torcedor que falava, fecha a base, pô. Tu investe, tu não consegue arrumar um lateral direito reserva, fecha, tem muita gente que fala isso. Né? E não tá errado não, cara. Tua base não consegue pegar aquele jogador meia boca que chega no teu clube e que você acha que é jogada de empresário, que você acha que é maracutaia de dirigente. Esse cara deveria ser reposto por alguém da base. Óbvio. Se a tua base não consegue botar um cara para compor elenco, tem que repensar a base. O torcedor do Palmeiras falava isso da base do Palmeiras. Só que depois de lá para cá, cara, começou a surgir jogador absurdo, começando... Isso é importante deixar claro o quanto isso muda clube, né? Exatamente. Não é só a reconstrução. Começando com o Gabriel Jesus, cara, o que foi tirou vendido 30 por... e pouco no Vitor Reis, pô. Que é um zagueiro. 35. Não que o Vitor Reis não valha, não que ele possa virar, mas é um 35 zagueiro. milhões. Cara, em que momento a gente passou a vender zagueiros por 35 milhões? O Palmeiras passou. E passa por aquilo que eu falei pouco sobre o Flamengo, né? O clube tá organizado, os caras vão vir aqui e vão supervalorizar tanto em termos técnicos quanto em termos financeiros os jogadores da base. Então aí você pegou Gabriel Jesus, 32 milhões de euros, ali deu uma explosão, aí veio Danilo, veio Gabriel Menino, Patrick de Paula, que hoje não viraram muita coisa, mas tiveram impacto num determinado momento. Depois veio o Gabriel Verão, que foi vendido bem pro Porto. Aí começou a vir... Danilo, pô. Danilo, eu tinha falado Danilo, começou a vir Endrick, começou a vir Estevão, Kevin, Luiz Guilherme, Alan, o Vitor Reis, Alan agora, que o Palmeiras já teve proposta de 35 de euros e ele negou. Então, assim... E o Palmeiras tem por cultura colocar, né? A lei e bate ainda, muito nessa e tecla ainda de esse botar ponto, os caras. E ainda esse ponto. Jogadores que já têm subido, gerando impacto no time de cima. Endrick gerou impacto no time de cima, Estevão gerou impacto no time, o Alan gerou impacto no time de cima hoje. Então, assim... Dos mais recentes. Dos mais recentes. O Danilo foi titular do time em título de Libertadores. Patrick de Paula ajudou em determinado momento. Então, assim, eu acho que nesse cenário... O Jesus foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e destaque de uma Copa do Brasil antes. Então, assim, acho que por isso tudo que a gente falou é 9 pro Palmeiras. Pode ser. Eu acho que faz parte da reconstrução do clube à base. Exatamente. Então, acho que poderia botar o Palmeiras aí também.
Os 2 próximos seguram para 10. São os meus para 10 também. Ah, pô, então batemos... Então, segura Santos e São Paulo e a gente tem essa discussão depois. Foi o que eu falei, né? Eu vim com a 9 e a 10 pronta. Eu tenho meu 10 do programa, mas os 2 mais destacados são Santos e São Paulo. O próximo é o Sport. Esporte Clube do Recife. Base do esporte. Tem tem Joelinton, né? Que eu acho que é um ponto muito forte. Adrielson, que foi campeão Zagueiro. pelo Botafogo. E hoje tem uma joia, né? Tem um moleque lá, o Zé Lucas. E aquele lateral direito foi pro Pedro Lima. Pedro Lima, Pedro Lima, tá no muito Wolverhampton. bom Foi emprestado, jogador. se não me engano. Foi emprestado. Muito bom jogador. Eu acho que hoje uma das joias pouco faladas da Série A, agora a Série B, né? Do Campeonato Brasileiro, é o Zé Lucas, assim. É um volante que faz tudo bem, mano. Sai bem pro jogo, movimenta, drible pra direita, drible pra esquerda, tem leitura pra marcação. O moleque é um absurdo. Capitão de base, né? Não é qualquer coisa. Não tirei da minha cabeça que o Zé Lucas é bom pra caralho. Ele é capitão da base. Falei do Sub-17 que tinha o Del e tinha o Juan Pablo. O capitão era o Zé Lucas, assim. E foi bem no ano passado, quando jogou. A base do esporte tem esse como referência. Mas é pouco, né? Se você olhar, é pouco. Tem o René, lateral esquerdo, né? René, lateral Que esquerdo. também teve carreiras sólidas em clubes grandes, né? Tem o Juninho Pernambucano, meu amigo. Só que não vale, o Juninho né? é ano passado. Não e vale. ele chega no Século Vasco em passado. idade de base também, né? Exatamente. Ele, que na verdade o Juninho chega no Vasco no contrapeso da negociação do Leonardo Mepemba, lembra o atacante? O Juninho veio no contrapeso, falou, tem um moleque aí que é bom, aí o Vasco trouxe também. O Leonardo até teve um impacto num curto espaço, se machucou. A grande e depois, contratação era o Leonardo. E depois se machucou e não rendeu mais, e até voltou pro próprio esporte, foi bem, mas o Juninho virou o que virou pro Vasco, né? É o que eu falei, se o Vasco pegasse século passado aí, né? Edmundo, Pedrinho. Felipe Maestro, dos anos 90. Se puxar mais menos. Eu acho que vai acabar... No século tem também o Kleber Santana, que acabou O Luciano falecendo Juba é base do esporte? O Juba, acho que é. não. O Juba, ele explode no esporte. Mas eu não lembro se é base do esporte. Mas eu acho que ele é base do esporte, cara. Ele chega com idade de base no esporte, mas ele já tinha jogado bastante pelo Serra Talhada. Boa. Ele chega com 18 anos no esporte. Mas idade de base. Fez base ainda. Idade de base, idade de base. Final. Mas eu acho que vai ser o zero, né? Do programa. Porque não é o Vasco e nem o Vitória. Não, pode ser o Botafogo. O Botafogo tá ali, Quer botar o Sport na 1? Então? Vai ser o Sport na 1. Eu acho que o zero vai ser o Botafogo. Acho que sim. Nesse século, acho que sim. Porque, cara, o Botafogo, ainda mais pela quantidade de jogador que não virou, né? Que o Botafogo, que tinha uma certa expectativa, não virou. Quem é o expoente da base do Botafogo no século? Gabriel? Na lista que a gente tá aqui... É o Gabriel, né? Dória, Luiz Henrique. Luiz Henrique. Pode ser o Luiz Henrique, né? Que tá no... Talvez Vitinho, né? Talvez Vitinho. Luiz Henrique que tá acho que na foi Inter, o que rendeu mais dinheiro foi o Vitinho. Vendeu bem, depois, mal ou bem, virou um jogador de compor elenco num Flamengo que foi vitorioso, voltou já campeão pelo Corinthians. Acho que talvez o grande destaque da base do Botafogo seja o Vitinho. Cara, é muito pouco, né? É muito pouco, né? Diz-se que o Arthur Novaes, o moleque da base do Botafogo, é um fenômeno que tá vindo aí. Vamos ver, vamos esperar. O Botafogo revelou que para muitos vai ser a grande jogadora do futebol mundial nos próximos anos, a Waxman. Fechou com o Lyon. Que fechou com o Lyon agora, até né, nos dias antes da gente gravar esse programa, ela foi anunciada no Lyon, que é um excelente lugar para ela chegar. Né? Acho que foi ontem que ela foi anunciada. Acho que foi ontem. Na quinta, né? No dia 8. Você tá vendo na segunda 16, a gente tá gravando segunda 9. Exatamente. Então, assim, o Lyon é uma das melhores casas de futebol feminino do mundo. Sim. É da base do Botafogo, mas no masculino tá difícil. Gigantesco o Lyon. E já que estamos falando de gigante, Vasco da Gama. Tem gente, hein? Mesmo que perca, que o amigo falou, né? Que do Edmundo, do Pedrinho. Muito... Tem que gente. A gente falou muito aqui de desorganização administrativa. Esse foi um problema, né? A começar pela maior delas, o Coutinho, que foi vendido por uma bagatela de 10 milhões de euros, porque se ele não fosse vendido, o Vasco ia perder. E numa época que já se vendia a mais de 10 milhões de euros. Embora, né? Então, o Eurico estava indo embora, muita gente bota na conta de uma espécie de uma, sei lá, de uma mutreta do Eurico, mas não era, porque como o Vasco, aí não é só culpa dele, né? Culpa dele e de outras administrações que deixaram o contrato frágil, o contrato ia acabar,
o Eurico ainda conseguiu vender para a Inter, se eu não me engano, por 10 milhões de 10 euros. Mas na época o Coutinho já valeria muito mais. Já valeria muito mais. Ele joga, acho que a Série B, né? Ele joga a primeira metade da Série B e vai para a Inter de Milão. Eu lembro de um clássico contra o Joga o Botafogo. Campeonato Carioca também. Que o Vasco mete 6 no Botafogo. O Vasco do Dodô. Foi 7, né? Talvez tenha sido 7, mas o Botafogo Coutinho joga tava pra estreando caramba. uma Estreando terceira a camisa cinza, que nunca mais usaram. No Newton Santos, né? Mas, pô, você Mas ainda ainda tem... tem. Vai, pode Vai ir. lá. Não, pode ir, Vasco. Vai você, pô. Então, a boa vontade, né? Tem Ryan, tem Paulinho, hoje tá no Palmeiras, Andrei Santos. Cara, eu já falei, eu acho que o Andrei Santos vai ser uma barbaridade, irmão. Douglas Luiz. Santos vai ser uma barbaridade. Douglas Luiz, Alex Teixeira. Aí O mais Alan, abaixo... que jogou tá no Botafogo hoje, né? Mais abaixo você tem Napoli, Marlon Gomes e Everton. Peck, né? Acho que num outro nível, né? Outra categoria aqui, né? O Souza. Souza? Não é o Souza, né? É o Souza volante. Allan Kardec, que mal ou bem teve Sim. algum desempenho aí em alguns clubes, né? Souza que falou que o problema do Vasco é maior do que apenas o campo bola, né? É espiritual. Que barbaridade. que ele falou. Barbaridade. É... Pô, base boa, cara. É, uma base boa. Uma base boa. Que rendeu pouco. Atualmente, a gente está fazendo, Tem o Marlon gravando esse Gomes vídeo. mais recente Já também. falei, Logo Marlon depois, Gomes e Peck. tá gravando o vídeo logo depois da final do Campeonato Paulista. O Jordi, goleiro, não rendeu no Vasco, mas depois se mostrou um goleiro de qualidade. Falhou né? na final do Paulista, mas acho que ele tem ido melhor do que comando. O zagueiro Luan, né? Que O eu zagueiro no no México. México, né? É, zagueiro Ganhou no México. muito no Palmeiras. Exatamente. Dessa safra tinha o Ricardo Graça também, que foi jogar no Japão e é bom zagueiro. Souza Volante, que jogou muito tempo na Turquia. Quando É. voltou já não rendeu tanto, mas enfim. Dos atuais, da nova geração, Ryan, é o a gente falou do Ryan. Falei. É Falou? o Ryan e o Andrei, que estão com destaque na Premier League. O Douglas, que está de volta agora à Premier League depois de uma passagem ruim na Itália. Fez Né? gol de letra contra alguém. Quem foi? Contra o Chelsea, não? Chelsea. Contra o Chelsea. Bom jogador. E aí vai chegar um pouco mais atrás. Aí é Coutinho. Mas que é uma eu acho que base o Vasco boa. tem essa recorrência, né? Diretão. Mas aí tem aquele ponto, né? Pela fragilidade de situação Administrativa, financeira do clube, eles renderam pouco no time e pouco em dinheiro também. Porque o Vasco também... Agora o Ryan saiu pela maior venda do clube, né? E mesmo assim teve muita gente criticando os valores, Que né? foi Por abaixo exemplo. do que poderia ser, Foi mas aba- é isso, é, né? é. Às vezes o Vasco em determinado momento já teve com a mão. Aí outra foi o Pires, agora já é um pratinho de sobremesa. Então, assim... Vai melhorando. Mas eu acho que pode ficar Seis. ali o quê? Cruzeiro junto? Ou eu desce o Cruzeiro? Não, o Cruzeiro tem Pô, eu jeito acho também. a base do Vasco melhor que a do Corinthians, gente, no século. Ah, é? Eu não Pô, mas sei. o Corinthians aproveitou muito os caras. O Corinthians né? aproveitou O Corinthians foi muito. campeão brasileiro tendo o Malcom, que foi um cara extremamente importante, tendo o Arana. Pô, o Marquinhos é um O cara William. capitão de time, campeão de Champions. É. O William foi seleção brasileira o tempo todo. Eu acho que O o João foi eleito o melhor jogador de brasileiro. É. Eu acho... Eu acho que talvez a gente vai ter que subir Quer alguém, subir filho. o Grêmio para 8 e botar o Vasco na 7 Tá junto bom, com o tá Clube bom. do Corinthians? Beleza. É que eu acho que o Vasco tem um expoente muito alto, que é o Coutinho, né? O Corinthians foi o William, né? O Coutinho é um expoente muito alto. E os outros tem muita gente que tá se e provando. no geral- Tipo o Ryan. e O no Ryan tá se geral, provando. né? Eu acho que o Ryan vai ser uma exatamente. barbaridade, tá? É. Eu acho que o Ryan será uma barbaridade, mas ele tá se provando Como aí. o Corinthians tem chance do Bidon ter uma carreira boa na É, Europa, o André, o André. mas, por exemplo, eu acho a carreira do William, eu acho o Coutinho muito mais jogador, muito mais qualidade que a do William, mas acho que a carreira do William na Europa é melhor do que a do Coutinho, por Mas nem exemplo. precisa entrar nisso. É. Entra, por exemplo, que o Grêmio tem Cássio, Não, tudo bem. Arthur, Lucas Leiva, Anderson campeão de Champions pelo... Titular do Manchester Campeão de Champions, United. Titular, Everton Cebolinha. né? Douglas Costa. Eu acho os 5 da 7 É da embolado, 8 tá muito embolado. O Flamengo tem a subida lá do Vinícius Júnior, mas eu acho que os 5 ali estão todos muito embolados. Muito embolados ali. Tá bom, eu achei justo essa Cara, subida. o Vitória vai ficar para baixo por uma questão de anos. Tá falando do... Porque... Davi Luiz? Não, porque tem muitos. Dida, revelado no final dos anos 90. Vampeta, revelado no meio dos anos 90. Júnior, lateral esquerdo, revelado no fim dos anos 90. Reserva do Da Galo, 2002. Que já diria Vampeta que ficou na dúvida se ia jogar contra a Bélgica nas oitavas de final.
Pô, esse vídeo do Vampeta é bom. Vitória tem Gabriel Hulk. Paulista, pô. Hulk. É, o Hulk. Hoje em dia, verdade. Gabriel Paulista. Davi Luiz. E aí, esse é um clube que na segunda metade dos anos 90 revelava demais, nesse século caiu muito. Nesse século, Vitória caiu muito em termos de revelação. Sabe um que eu lembrei agora? Eu fui pesquisar, né? E aí caí aqui, a gente esqueceu no Fluminense. Marinho sabia não. É base do Fluminense. É base do Fluminense. Eu fiquei na dúvida, porque eu lembro muito do Marinho no Vitória, mas ele já tinha um tempão de carreira, filho. Ele já tinha um tempasso de carreira. Cara, o Vitória... O que fica pro Vitória? Fica o Davi Luiz, fica o Hulk e fica o Gabriel Paulista. Acho que são esses, né? Os principais. Hoje tem o Lucas Arcanjo, né? Que é o goleiro titular do Vitória. Tem aquele Marquinhos, aquele meia que depois rodou Flamengo, Fluminense, Cruzeiro. Palmeiras, Cruzeiro e não rodou, mas ele aparece como uma... Ah, tem o zagueiro que era companheiro do Dedé no Vasco, qual é o nome dele? Anderson Martins. Anderson Martins, bom jogador. Bom zagueiro. Bom zagueiro também. Lembrei do Bahia agora, você falou, eu lembrei do Gabriel Jamal, lembra? Jogou no Flamengo Confere aí, depois. se eu não me engano, o Marinho Mirassol. também foi base Vitória, junto com o Fluminense, mas ele também jogou na base do Vitória. Acho que é Depois isso, ele vai cara. pro Ceará, né? Acho que é isso. Anderson Martins, Gabriel Paulista, Davi Luiz, Hulk. O Marinho não. O Marinho Não? passa pela base do Santos. Do Santos, tá. Depois ele vai pro Vitória. Ele chega no Vitória em 2016. Então seria Anderson Martins, Gabriel Paulista, Davi Luiz, Hulk e o Marquinhos, que é um jogador que... Pô, Davi Luiz e o Hulk é bem relevante, cara. Davi Luiz e Hulk é bem relevante. Estão falando mesmo. de um campeão de Champions, outro cara jogou Copa. Um pouco a pegada do América Mineiro ou Curitiba? Acho que Curitiba, não? É? Porque, apesar de que o América Mineiro também é pouco, né? Se a gente levar em consideração que foi que a gente começou com o América Mineiro dando nota, mas depois a gente usou muito ter vários jogadores, né? Quer botar Curitiba, América Mineiro e Vitória juntos na 5 e subir alguém da 3? Tipo o Galo, que tem bastante? Pode ser. Pode ser. E aí fica o Bahia sozinho na 3. Bahia ou Galo? Base do Bahia, né? É que o Bahia tem o Daniel Alves, especificamente, o Talisca e falei aqui o Gabriel Jamal. Cara, eu fui olhar aqui, eu acho que talvez tenha que subir o América Mineiro. Ainda tem o Otávio. Hoje no Flu? Não, o Otávio que... O Otávio... Portugal? Não. O Otávio que... Não, esse Otávio é do Inter, não é? Esse Otávio não era do Inter? Esse Otávio de Portugal era do Inter. Tem Rodriguinho. A gente esqueceu de falar no América Mineiro. Rodriguinho, 63 quilos de alcatra. 63 quilos de alcatra. Tem Ademir, que tá no Bahia hoje. A base do Coelhão é brava, talvez subir o América pra 6 então, e deixar... pode ser. Deixa Curitiba e Vitória aí na 5. Show. Tem o... que eu acho que já é século passado, né? O Mancini é século passado, Não, o Mancini é século passado, com certeza. O William do Bigode, ele é América Mineiro? Deixa eu ver. O William do Bigode, melhor amigo do Scarpa, né? Agora é orar. Não, ele é Guarani. É Guarani, nem passou pelo América Mineiro. E eu acho que a gente tinha que trocar eu acho que a gente tinha que subir o Atlético Mineiro, porque eu fui olhar aqui, ele tem Diego Alves. O Diego Alves. Tem Douglas Santos, revelação... Náutico, não? Náutico e... Pô, mas eu acho que esse é bem Náutico. É? O cara foi pra seleção no Náutico. Pode ser. E tem o atacante Alisson. Dele eu falei. Citou, tá no Shakhtar. Eu acho que tem que inverter o Atlético pra 5, eu acho. O Atlético Mineiro pra 5. E aí desce quem? Vitória ou Curitiba? Os que estão na 4, Porque ele ainda tem jogador, pô. Não, hoje que estão Bernat disputou seleção, Savinho hoje... Não, tem mais que Curitiba e Vitória. Exatamente. O Curitiba até tem bastante, mas acho que tem mais que Curitiba e Vitória. Tá bom. Acho que é isso. Eu acho justo, porque o argumento que a gente levou em consideração de ter recorrência, ele é verdadeiro aqui. Tá bom, tá justo. Beleza. Santos e São Paulo... Qual que fica na 10? Vamos aos nomes primeiro, antes da... Porque aí o Vitor Sérgio já dá a nota depois, mais tranquilo. São Paulo, Vitor Sérgio. Vamos lá. Casemiro, Lucas Moura, Éder Militão, Antony, Hernanes, Kaká, Júlio Batista, David Neres. Pode ter outros, mas esses eu peguei os principais né? Tem Rodrigo Caio. Né? Rodrigo Caio, é verdade. O Edu até mandou no nosso grupo aqui, tem outros aqui que ele mandou que a gente... O Rodrigo Caio é bem relevante, né? O Cafu é século passado, né? Rodrigo Caio, Fábio Santos, Luiz Araújo, Gabriel Sara,
e Lucas Perry jogou recentemente. Santos, o Peixão. O Peixão nós estamos falando... Meninos da Vila. De Meninos da Vila, né? Cadê aqui? Me perdi. Neymar. Ah, vamos por ordem, né? 2002, Elano, Diego e Robinho. Mais pra frente... E Alex, né? E Alex. O zagueiro Alex foi pro Chelsea, né? Então, falando de Neymar e Ganso. Ali 2010 e André Balada. Podemos colocar. Virou uma grande revelação para os comentários também, né? Pra internet. Aí você tem Rodrigo, Gabigol, Caio Jorge, Yuri Alberto, Marcos Leonardo, Felipe Anderson e vai ter jogador que a gente deixou passar aqui pelo caminho. E aí, Vitor Sérgio? Cara, eu acho bem difícil. O São Paulo revelou um bola de ouro, né? São Paulo revelou um bola Kaká. de ouro. O mas último brasileiro bola de ouro. Exatamente. Mas eu acho que no conceito de se botar tudo que a gente trouxe aqui. É que o São Paulo poderia ter Rogério Ceni, né? Só que é século passado. E é também. Sinop, século né? passado e a base Aí dele é entra Sinop, aí o mas ele Pelé no chega. Santos, pô. Mas ele chega também. Você quer colocar, então, exatamente. Rogério? Melhor não! Então, eu acho que ter a noção de base, de identificação, Sim. ter a noção de aproveitar no time de cima, tirar o time de cima de várias enrascadas, ainda render uma grana, eu acho que o 10 é o Santos, cara. Eu acho difícil competir. A do São Paulo também é bizarra. A do São Paulo também é bizarra. É, que meio que tudo isso que você falou também serve Também pro São Paulo. serve. E o São Eu Paulo acho serve que muito... é uma noção de qual que vai ter maior magnitude nesse... O São Paulo tem uns caras que ele revela pro futebol brasileiro como um todo. E quando digo futebol brasileiro, pro cenário do que é jogado aqui, Local, Série A né? do Brasileirão e tal. Tipo, Henrique Almeida. Cara que girou 345, campeão mundial sub-20, né? 2011. Não só campeão. Artilheiro Melhor e jogador Mais do torneio. recente, Igor Gomes e Nestor. Lucas Evangelista, por exemplo. Melhor jogador do torneio. Bosquilha. O Henrique. Tipo, Lianco, que tá agora no Atlético O Mineiro. Santos tem, por exemplo, o Rafael Cabral, que foi um goleiro sólido, um goleiro de qualidade, né? Eu acho que por isso tudo, cara, o 10 é o Santos. Brenner, Vascão. Tá no Vasco. Tem jogo. agora. Eu acho que o 10 é o Santos. Meu Rodrigo voto é Nestor. Santos. Cara, o São Paulo, tipo assim, Rodrigo Nestor. Se fosse um clube que não revela muito jogador, a gente citaria o Rodrigo Nestor. O cara foi gol de título, né? Do São Paulo da Copa do Brasil. No São Paulo a gente nem cita. Porque senão a gente fica citando 30 caras aqui. Eu acho isso muito bizarro, cara. Só que eu acho que é o Santos, tá? Meu voto é o Santos também. Porque eu acho que o Santos, você tem... Tudo bem que o São Paulo tem um bola de ouro, mas o Santos tem o Neymar, pô. E eu acho que o Neymar, ele seria bola de ouro talvez em outro momento, ou teve capacidade para ser bola de ouro em outro momento. Você tem, cara, jogadores de seleção brasileira, o Robinho foi um cara de seleção brasileira como protagonista da seleção durante muito tempo. Você tem jogador titular de seleção brasileira em Copa como o Elano, que foi muito importante. O Diego, que conquistou no Brasil também, né? Conquistou pelo Flamengo depois. E, cara, tem o Gabigol. Pô, o Gabigol é um jogador histórico do futebol brasileiro. O Rodrigo é um cara que é bicampeão de Champions, fazendo o que fez naquele jogo lá contra o City. E depois como Real titular. Madrid desde 18 anos. Cara. Tem o Ganso, que Ganso. Pô, o cara que... Cara, Rodrigo, Ganso, tem... Pô, assim, é que a gente tá falando... Cara, o que tá fazendo o Caio Jorge e o que tá fazendo o Yuri Alberto, mesmo com seus... de Real Madrid, São mesmo Paulo com com seus... Casemiro e Militão também. Sim, exatamente. bizarro, né? Mesmo com seus altos e baixos, que o Yuri Alberto, pô, um jogador que tá conseguindo escrever nome na camisa do Corinthians, assim, muito jogador. E eu acho que tem um outro ponto pra eu escolher Difícil o Santos programa, como a hein? 10, tá? Se não é a base do Santos, o Santos estaria na Série B. O Santos estaria talvez hoje na Série B. Se não é a Ou base teria do Santos, estado antes. o Santos teria jogado muito antes a Série B do que jogou. teria estado antes. O Santos, e vou além, se não é a base do Santos, talvez o Santos estivesse numa condição de não conseguir voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Porque o que fez de dinheiro lá atrás, onde foi parar, né, minha gente, esse dinheiro? O que faz de dinheiro, pô? O Santos volta e meia tá vendendo um jogador ali aleatório, jogou 5, 6 jogos e do nada tá vendendo. Por exemplo... Acabou de vender, pô. O Lateral Souza. pro Tottenham, o Souza. E já tem o Vinícius Lira aí, podendo jogar. Então, assim, tem o Bom Tempo no time. O Santos sempre é um time que tá aproveitando no time principal e você pensa em base, você pensa em Santos. Você pensa em Santos, você pensa em categoria de base.
É isso, cara. Não é um programa fácil de fazer. A gente Difícil. tentou pegar um recorte, porque a gente poderia ir para várias vertentes aqui, de estrutura de base, de títulos de base, de jogadores que renderam no time principal, de jogadores que renderam E grana. lembrando que é no século, da longitude, né, dessa recorrência de revelações. A gente tentou encurtar para o século para ficar um pouco mais fácil também, mas não é uma tarefa fácil, porque isso é muito... Vai mudando muito, né? Vai mudando muito. E é um tema que mexe muito com o coração do torcedor, esse É aqui, muito né? volátil, né? Não, É a palavra que eu queria usar. Já cabe pra gente um novo episódio. Quem tem a melhor base do futebol mundial, Muito bom. né? Eita. Já fica aí, então, um trabalho Barcelona pro vem Pseudo fortíssimo, né? começar Olha. a produzir e pra gente também começar a estudar, pra não falar tanta groselha aqui no D0 a 10, beleza? Deixa seu like, deixa seu E o Milan? comentário, compartilha com a galera. Aí é o Milan B, né? Não. Milan só os brabão. Agora, se botar o século aí, vai dar uma bagunçada. Não dá? Dá. Ou de repente a gente faz um outro episódio também do quem tem a melhor base do futebol brasileiro Na vida. de todos os tempos, né? Eu acho que o recorte seria outro, com certeza. O Botafogo certamente Com não seria certeza. O zero. Botafogo seria pelo menos 9. O Mas Vasco talvez- poderia ficar um pouco mais alto, Mas talvez o 10 fosse o mesmo. O 10 talvez fosse mais. Mas o talvez. Botafogo ia subir demais, pô. com O certeza. Botafogo ia parar. Cara, se o Botafogo dá 8 pra baixo, seria uma loucura desvairada. Verdade. Se você pegar por base de seleção brasileira, por exemplo, era Botafogo e Santos e Vasco. Lá Palmeiras, no- o Palmeiras segue Palmeiras fortíssimo. também, Palmeiras na primeira e bem, São segunda Paulo academia. segue fortíssimo. Muito louco. Mas mudaria, né? Deixa seu Mudaria. comentário aí, destrinche também tudo que você pensa, que a gente falou aqui no programa. Se a gente esqueceu de alguém, dá o seu papo aí, compartilha com a galera e até semana que vem com mais um de 0 a 10. Beijo e tchau! Valeu!